Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E se você gosta desse podcast, o seu feedback e apoio é sempre muito importante pra gente continuar. Então, se você tem dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, não deixe de enviar para contato@seohappyhour.com. E se você curtiu o episódio, não deixe de compartilhar ele e não se esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes. A gente está presente no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, TikTok, LinkedIn e a gente também tem a nossa newsletter. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso Happy Hour sobre SEO. Você já tentou criar um conteúdo incrível, mas não conseguiu os resultados esperados? Então não se preocupe que você não está sozinho. Aqui você vai aprender 8 passos de como criar uma estratégia de marketing de conteúdo que realmente ajuda o seu negócio a alcançar os objetivos. Nesse episódio você vai aprender a estabelecer metas que façam sentido para o seu negócio, conhecer seu público a fundo, planejar o seu conteúdo e cumprir esse planejamento, otimizar o conteúdo para mecanismos de busca, escolher os seus tipos de conteúdo e canais com sabedoria, aproveitar a inteligência artificial, como promover o seu conteúdo e como acompanhar os seus resultados. Mas antes da gente começar, vamos só para uma definição rápida sobre o que é marketing de conteúdo, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Marketing de conteúdo significa publicar conteúdo útil sobre a sua empresa e mercado para atrair clientes e fechar vendas. É uma estratégia usada por empresas de vários segmentos, porque permite fechar negócios sem gastar alto com anúncios. Atualmente, fazer marketing de conteúdo tem alguns desafios, já que estamos sendo inundados por conteúdos produzidos de forma massiva por inteligência artificial. Por isso, é bem importante reforçar suas habilidades nessa área e criar uma estratégia forte que você consiga cumprir. Então, sem mais delongas, vem comigo. O primeiro passo é você estabelecer metas que façam sentido para o seu negócio. Aqui você não pode ser vago ou ignorar os objetivos gerais da empresa. Também é importante parar de perseguir métricas de vaidade. A dica que eu dou para vocês é vocês usarem a estratégia de metas SMART. A sigla SMART representa 5 componentes essenciais de um objetivo bem formulado que deve ser. A primeira letra da sigla é o S, que significa Specific. Então você deve ser claro e específico, evitando ambiguidades e fornecendo uma descrição precisa do que se pretende alcançar. É importante responder as perguntas: o que, por quê, quem e onde. E definir um objetivo específico ajuda a direcionar os esforços e recursos de maneira eficaz. O M do SMART é Measurable. Então, o seu objetivo ele deve ser mensurável, ou seja, ele deve ser possível quantificar ou qualificar o progresso e o sucesso alcançado. A mensuração permite avaliar o desempenho, identificar áreas de melhoria e acompanhar o progresso em direção à meta. O A do SMART é Attainable, então o seu objetivo ele deve ser alcançável, considerando os recursos e habilidades e circunstâncias disponíveis. Embora seja importante definir metas desafiadoras, elas também devem ser realistas e viáveis para aumentar a motivação e a probabilidade de sucesso. O R do SMART é Relevant, então a sua meta deve ser relevante e ela deve estar alinhada com os objetivos e a estratégia geral da organização. E o T do SMART é Time Bound, então, por fim, você deve ter um prazo determinado ou uma data limite para sua realização. Estabelecer um prazo cria um senso de urgência e ajuda a priorizar as ações, permitindo o acompanhamento do progresso. Empresas renomadas do mundo utilizam as metas SMART para definir diferentes metas em seus negócios. Então, por exemplo, aqui 2 exemplos para vocês. A IBM utiliza as metas SMART para ajudar o meio ambiente. A empresa se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a se tornar mais eficiente em termos de energia. Então, um exemplo de meta que ela tem é utilizar energia renovável para 75% da eletricidade consumida pela IBM em todo o mundo até 2025 e 90% até 2030. Então, veja que a meta deles tem um objetivo, eles querem utilizar energia renovável pelo menos 75% da eletricidade consumida, e eles querem fazer isso no mundo todo até 2025 e aumentar esse número até 2030 para 90%. O McDonald's também utiliza metas SMART, mas no caso deles é para reduzir o impacto ambiental de seus restaurantes no planeta. Então um exemplo de metas que eles têm é
a redução de 36% das emissões absolutas dos restaurantes e escritórios do McDonald's até 2030, tomando como base o ano de 2015. Então, até 2030 ali, comparando com 2015, a emissão dos restaurantes e escritórios do McDonald's tem que estar 36% menor. Ao definir as suas metas SMART, você pode também escolher os KPIs, que são as métricas principais, para visualizar se você está chegando no seu objetivo ou perto dele. E aqui tem outro ponto de atenção. Em uma jornada de compras, o potencial cliente pode ter vários pontos de contato com a marca antes de realmente se tornar um cliente. E tudo isso precisa ser devidamente medido para que uma estratégia não tenha seu valor diminuído. Por exemplo, caso um blog post não tenha sido responsável por uma conversão, mas ele tenha sido importante para um potencial cliente passar a considerar comprar daquela marca, isso precisa ser medido de alguma forma. No site da SEO Happy Hour, a gente tem um post sobre modelo de atribuição e como escolher o ideal para o seu negócio. Eu vou deixar o link aqui nas fontes do episódio para você consultar depois. Para otimizar o desempenho do marketing de conteúdo, é essencial definir KPIs que ajudem as partes interessadas a avaliar os resultados dos ativos em relação ao estágio da jornada do comprador. Dependendo da segmentação do funil de vendas, métricas como taxa de conversão, receita atribuída e crescimento do tráfego orgânico devem ser monitoradas. Então, por exemplo, digamos que você tem uma empresa e deseja aumentar sua presença no mercado. Uma meta SMART para ela poderia ser aumentar as vendas de novos produtos em 15% nos próximos 6 meses através de campanhas de marketing digital e parcerias estratégicas. Então eu sei o que eu quero. Eu quero aumentar as vendas de novos produtos, esse é meu objetivo, em quanto? 15%. Então eu tenho um número que eu quero atingir. E qual que é o prazo para atingir esse número? 6 meses. E como que eu vou fazer para chegar lá? Através de campanhas de marketing digital e parcerias estratégicas. Entenderam o funcionamento da Meta Smart? Os KPIs para acompanhar essa métrica pode ser a taxa de conversão de lead em venda, número de novos clientes adquiridos, receita gerada pelo novo produto e crescimento percentual do tráfego no site relacionado aos novos produtos apenas. O segundo passo para você construir sua estratégia de marketing de conteúdo é: conheça o seu público a fundo. Você precisa conhecer bem a pessoa para quem você vai criar conteúdo. Inclusive, eu acho que essa questão deve ser a primeira que qualquer pessoa que cria conteúdo deve fazer, caso a resposta não esteja no briefing. Se você não conhece o público do seu negócio, ou você não está tão confiante assim no que conhece de verdade, eu vou te dar algumas dicas. Pesquise sobre os seus clientes atuais. Então use ferramentas de formulário ou faça entrevistas com essas pessoas e pergunte quais são os seus desafios, os pontos fracos e fortes, dados demográficos, formatos de conteúdo que elas mais consomem, além de tópicos sobre quais elas querem aprender mais. Também entreviste clientes em potencial que não fecharam com você. Então, similar ao modelo anterior, faça entrevista com essas pessoas, conversem com elas e tentem entender por que elas não adquirirem o seu produto e quais são as dores e desafios que elas têm. Você também pode usar ferramentas de escuta social. Essas ferramentas elas vão te ajudar a monitorar quando o nome da sua marca, o seu produto ou o seu serviço é falado nas redes sociais, mesmo que a pessoa não mencione o seu perfil. Isso vai te ajudar a coletar dados que podem te ajudar a obter insights na criação de conteúdo, além de medir a popularidade do público com a sua marca. E por fim, eu recomendo que você crie personas. Depois dessas etapas, você vai conhecer melhor o seu público-alvo e você pode criar personas com elas. Então faça um perfil de cliente fictício, inclua uma função mais provável, os principais desafios, formatos de conteúdo que mais consomem, principais fatores na decisão de compra e quais são seus canais preferidos. O terceiro passo é planeje o seu conteúdo e cumpra com planejamento. Conteúdos criados de forma aleatória não funcionam e não trazem resultados duradouros ou eficazes. Você precisa de um plano e você precisa seguir esse plano. Então comece escolhendo os seus pilares de conteúdo. Eles devem fazer sentido com o seu negócio, o seu setor e as soluções que você pode oferecer para os clientes. Para começar, defina de 3 a 5 tópicos principais para a base da sua estratégia de conteúdo. Algumas dicas para desenvolver esses tópicos são: pense como seu cliente e descubra quais são os problemas que eles querem resolver. Pense também no longo prazo, porque você deve ter pilares perenes e eles devem permanecer relevantes com o tempo. E seja o seu próprio defensor, ou seja direto sobre quem você é e escreva aquilo que faz seu negócio ser único. Existem diversas formas de procurar por tópicos de conteúdo.
Inclusive, recentemente publicamos um vídeo no nosso canal que ensina a usar o Also Asked para encontrar pautas para o seu site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Em seguida, use um sistema de pontuação de conteúdo. Então você vai avaliar cada sua ideia de conteúdo com nota de 1 a 5 a partir dos seguintes critérios: a relevância do conteúdo, o alinhamento com as metas do negócio, os requisitos de recurso e o volume de palavra-chave. No final, você soma a pontuação de cada um desses itens e dessa forma você consegue priorizar a produção dos conteúdos com maior pontuação e que terão maior impacto na sua estratégia. Agora é hora de definir um cronograma realista. A frequência de publicação dos conteúdos deve ser consistente, mas é importante lembrar que qualidade é melhor que quantidade. Ter texto de qualidade é imprescindível porque ajuda você a se diferenciar dos milhões de conteúdos iguais que estão por aí, especialmente os gerados por inteligência artificial. Também é crucial para ser bem classificado em mecanismos de busca. Então, por isso, é importante começar com uma frequência que você consiga atender sem perder a qualidade. E com o tempo, você pode aumentar se achar necessário. Então, o seu calendário de conteúdo ele deve ser algo próximo disso, tá? Imagine uma tabela com várias colunas, e essa tabela vai ter as seguintes colunas: qual que é o tópico, qual que é a palavra-chave-alvo, qual que é o tipo de conteúdo, qual que é o deadline, data de publicação do conteúdo, quais canais você vai publicar esse conteúdo, quais segmentos de público você vai notificar, qual que é o seu orçamento para esse conteúdo, se houver, e quais são os influenciadores que você vai contatar para divulgar esse conteúdo, se houver. Isso não só te ajuda a se organizar melhor, como também pode ser uma boa fonte de dados para o futuro, te ajudando a analisar quais tópicos você mais abordou e quais deles mais usou recursos. Seguindo no nosso guia para uma grande estratégia de conteúdo, o quarto passo é: otimize o conteúdo para mecanismo de busca. Já se foi o tempo que SEO era uma coisa e o marketing de conteúdo outra. Hoje eles funcionam em conjunto porque ambos pregam o mesmo: conteúdo de qualidade para atrair pessoas que estão realmente interessadas na sua empresa. E quando a estratégia de marketing de conteúdo for bem estruturada, fica fácil fazer a otimização de SEO. Essa é uma lista rápida de melhorias on-page para você fazer. Então, a sua tag de título deve incluir a palavra-chave, a sua meta-descrição deve ser atraente e também deve incluir a palavra-chave, você deve ter intertítulos dentro do seu texto, como H1, H2, H3, para estruturar o seu conteúdo de forma melhor, use imagens e preencha o texto alternativo delas, e faça links internos de conteúdos relacionados que já existem no seu site para esses novos conteúdos que você está criando. Se você tem dúvida específica sobre SEO, a gente da SEO Happy Hour pode te ajudar. Então você pode contratar os nossos serviços para te ajudar com isso, ou você pode entrar na nossa comunidade do WhatsApp e perguntar diretamente para nós que a gente vai te ajudar lá também. Então o link da comunidade está aqui na descrição. O quinto passo é escolher seus tipos de conteúdo e canais com sabedoria. Nem todos os tipos de conteúdo têm o mesmo valor na estratégia de marketing. Formatos comuns incluem postagens de blog, e-book, podcast, estudo de caso, vídeo e infográfico. Cada um desses tipos tem um propósito distinto. Para iniciantes na área, postagens de blog são uma boa opção, mas em certos nichos, white papers e e-books podem ser mais eficazes para conquistar leads. A qualidade do conteúdo é crucial, porque ativos de alta qualidade podem ser reutilizados em diferentes formatos. Para maximizar o impacto, é recomendado criar uma matriz que priorize canais com base na presença do público, necessidade de recursos e potencial de impacto. E por fim, ao alocar orçamento, é importante considerar o controle sobre o relacionamento com o público, especialmente em plataformas como o Facebook, onde o alcance orgânico tem se tornado mais desafiador. O sexto passo é aproveite a inteligência artificial, mas não confie totalmente nela. A inteligência artificial tem impactado significativamente o marketing de conteúdo, já que mais de 80% dos profissionais planejaram usar essas ferramentas em 2024, o que é um aumento em relação a 2023, seguindo a pesquisa da Seed Media. No entanto, o conteúdo criado exclusivamente por humanos ainda se destaca, com 21% dos profissionais relatando grande sucesso em comparação a apenas 12% entre os que usam inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser utilizada como uma ferramenta auxiliar, ajudando na geração de ideias e esboços, mas não para criar artigos completos sem a supervisão humana. Essa abordagem garante que o conteúdo mantenha a qualidade e a relevância necessária, já que a intervenção humana é crucial em todo o processo criativo. Inclusive, já falamos lá no YouTube sobre o impacto do uso de inteligência artificial em conteúdos para SEO,
Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. O penúltimo passo é promova o seu conteúdo. A promoção de conteúdo é uma etapa indispensável na estratégia de marketing, pois apenas criar conteúdo não garante que ele será visto. Andy Crestodina, que é especialista em marketing da Orbit Media, sugere que a expectativa deve ser gerada antes da publicação para deixar os leitores ansiosos. Então crie uma lista com base nos canais que você usa para promover o seu conteúdo e inclua os seguintes itens se fizer sentido para você: compartilhamentos em mídias sociais, envio de boletins informativos, participações em comunidades online, comunicado interno, promoção paga e grupos e fóruns. A promoção deve ser considerada desde o início do processo de criação de conteúdo para maximizar o alcance e impacto dos seus textos. E com isso chegamos ao oitavo e último passo, que é: acompanhe seus resultados. Medir resultado é a única forma de saber se a sua estratégia está realmente funcionando. Além do Google Analytics, você pode usar outras ferramentas mais específicas, como Matomo, SEMrush, Ahrefs, os próprios perfis das suas redes sociais que geram relatórios lá, para obter métricas do seu conteúdo. Lembrando que lá no começo, quando definimos as metas da estratégia, a gente já definiu também os KPIs. Então agora é hora de fazer as análises. Analisar as páginas de melhor desempenho vai te ajudar a entender o que funciona com o público e replicar esse sucesso. Além disso, ferramentas como o Hotjar e o Clarity, que oferecem mapeamento de calor e gravação de sessões, permite visualizar como as pessoas interagem com o seu conteúdo, complementando dados analíticos básicos. Acompanhar o sucesso em SEO através de ferramentas específicas desse nicho é fundamental para obter insights sobre classificações de palavras-chave e identificar oportunidades competitivas. O relatório deve mostrar um aumento constante nas classificações ao longo do tempo, mas grandes variações podem sinalizar mudanças competitivas ou de algoritmo. Para monitorar a eficácia da estratégia, é importante reunir dados de diversas ferramentas em um painel de controle ou dashboard, incluindo as principais páginas por tráfego e conversão, fontes de tráfego e o ROI do conteúdo. Não acumule dados sem análise. Revise o desempenho do conteúdo mensalmente para identificar alterações significativas e ajustar estratégias conforme o necessário. E parabéns! Agora você passou pelos 8 passos do nosso guia e está mais próximo de se tornar um craque do marketing de conteúdo, sempre marcando presença e conquistando a sua audiência. Então lembre-se, o sucesso nessa área é como um bom treino, exige consistência, criatividade e foco nos objetivos. Então pratique, ajuste as suas estratégias e continue criando conteúdo que brilhe no mercado. E se tiver algum resultado seguindo essas 8 dicas, volta aqui me contar que eu tô ansioso para saber. E antes da gente seguir em frente, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva, e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior. Como, por exemplo, links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar, páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes, de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite pro dia. Então, se você tá precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a JetOctopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta tá na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link,
Porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza? E por hoje é isso, pessoal. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast e se quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com. Eu aceito crítica, dúvida, elogio ou sugestões de episódio, beleza? E lembrando que se você gosta desse podcast e quer ajudar a gente, não custa nada você curtir esse episódio na plataforma que você estiver ouvindo, seguir a gente nela e também compartilhar com a sua rede de colegas de trabalho. No mais, eu espero que você tenha um excelente dia. Nos vemos em breve e valeu!